Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu me mudei para a rua Manuel Correia, na Vila Palmeiras, eu jamais imaginei que fosse viver uma grande paixão novamente. Divorciada, eu já estava cansada dessa coisa de relacionamentos e procurei viver apenas para os meus filhos, Antônia, Tânia e Guilherme. Eles já estavam na fase da adolescência e eu não queria colocar mais ninguém dentro de casa. Mas, como a gente não escolhe nada nessa vida, o Luiz Paulo acabou surgindo. O Guilherme inventou que queria ser jogador de futebol e começou a treinar próximo de casa. E todos os dias o meu filho saía para treinar. Certo dia o meu filho chegou em casa acompanhado do seu professor, porque havia caído em quadra e ele achou melhor acompanhá-lo. O Luiz Paulo era muito simpático, engraçado, comunicativo e todos os alunos gostavam muito dele. E nesse dia, eu perguntei se ele aceitava uma xícara de café e, sem hesitar, o professor não aceitou, porque disse que precisava ir visitar uma amiga no hospital. E quando ele foi embora, o meu filho começou a falar muito bem do professor. Eram elogios aqui, outro, acolá, e assim foi. Por uma semana inteirinha, eu ouvi o Guilherme falar do professor. Nessa época, eu dava aula em uma faculdade próximo de casa. Afinal, ali na freguesia do Ó, tudo é muito perto. E quando eu cheguei em casa, ouvi conversas, risadas e cheiro de café no ar. E ao abrir a porta, me deparei com o Luiz Carlos e os meus filhos sentados à mesa tomando café. E eu fiquei tão irritada que ele percebeu na hora e começou a se desculpar. Sinceramente, eu não queria aquele tipo de liberdade. Eu nem conhecia aquele homem, nem sabia de suas intenções. Eu também estava com 2 mocinhas em casa. E eu pedi para os meus filhos irem para o quarto, que eu iria ter uma conversa com aquele homem desconhecido. E em nossa conversa, eu fui bem clara e disse com boas palavras que não o queria mais na minha casa quando eu não estivesse. E o Luiz Carlos tentou se explicar, mas, sinceramente, naquele dia nada do que ele iria me dizer teria valor. O professor do meu filho saiu com o rabinho entre as pernas e eu fui puxar a orelha dos meus filhos. Bom, passaram-se alguns dias, chegou o feriado e eu já estava terminando de me arrumar para levar os meus filhos ao parque de diversão, conforme havíamos combinado. De repente, a campainha tocou e a minha filha Tânia foi atender. E da porta mesmo ela gritou: "Mãe, é o professor do Guilherme. Eu posso deixar ele entrar ou posso mandar ele embora?" E eu estava tão irritada com ele que gritei lá do quarto: "Pode mandá-lo embora." Olha, os meus filhos já estavam lá na calçada quando eu fechei a porta da sala. E nisso que me virei, o homem ainda estava lá. E desci os 5 degraus, bufando de raiva. E expressando a minha irritação, mencionei que pensei que ele já estivesse ido embora. E em seguida ele prontamente se desculpou, dizendo que ele era trabalhador, um homem sério e muito conhecido no bairro. Inclusive, disse que os meus filhos haviam dito que iríamos ao parque de diversão e pediu para se juntar a nós. Os meus filhos começaram a pedir para eu deixar ele ir. E eu respondi que tudo bem,
Mas dentro de mim eu ficava pensando: que rapaz entrão, intrometido. O Luiz Paulo se apresentou como um verdadeiro cavalheiro, gentil, cuidadoso e muito prestativo com os meus filhos. E aquilo foi me conquistando. E depois de 3 meses daquele passeio, eu me permiti sentir algo por aquele homem bem mais novo do que eu. Começamos a namorar e eu estava tão feliz, realizada. Aquele homem sabia me dar prazer em todas as áreas da minha vida. Eu estava vivendo um sonho. Os meus filhos eram apaixonados pelo Luiz. Eu o levei para conhecer a minha família e todos gostaram dele. Teve um final de semana que o Luiz inventou que queria ir para a praia, porque ele tinha uma casa lá. E nesse passeio, os meus filhos não quiseram ir. Do nada, todos resolveram ficar em casa. A Antônia se comprometeu a cuidar dos irmãos, me dando total liberdade para eu poder viajar sem me preocupar. E durante a viagem, tudo foi tão magnífico. Ele me beijava, pegava na minha mão, me chamava de princesa. Dizia que até o final do ano a gente ia se casar, mesmo eu sendo turrona. Olha, o Luiz Paulo tinha uma bela casa na Praia Grande e eu amei o lugar na hora. Era um condomínio onde os vizinhos se conheciam e um cuidava da casa do outro. Colocamos as nossas malas pela casa e já fomos logo almoçar, pois estávamos famintos. Entramos em um restaurante para almoçar e assim que nos sentamos, logo se aproximou um casal que também morava no mesmo condomínio que o Luiz. E assim que eles se aproximaram, o Luiz ficou diferente. O seu semblante mudou e até o seu sorriso se tornou amarelo. O casal me cumprimentou educadamente e virou para o Luiz e perguntou como estava a Flávia e que há um bom tempo eles não apareciam por lá. E o meu namorado começou a gaguejar e respondeu que estava trabalhando muito. E eu notei que o Luiz parecia sem graça e ele encerrou a conversa. E o casal desejou um bom almoço para nós. O casalzinho se sentou em uma mesa fora do restaurante. E eu achei estranho porque o Luiz Paulo não me apresentou a eles e ficou diferente. Pedimos o almoço e ficamos quase o tempo todo em silêncio. E na hora de ir embora, ele não quis pegar na minha mão. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Mas tudo bem. Aquele dia não saímos de casa e ficamos guardadinhos, deitados juntinhos, assistindo a um programa de televisão. E o Luiz Paulo estava estranho. Na manhã seguinte, resolvemos tomar café da manhã em casa. E o Luiz saiu para comprar pão. E eu estava na cozinha quando alguém chamou. Corri para atender a porta e era a mesma moça do restaurante. E ela me deu bom dia e perguntou se o Luiz estava em casa. E eu respondi que ele havia ido na padaria. Então, ela me perguntou o que eu era dele. E eu respondi, sou a namorada. Na hora, a moça fez uma cara de espanto. Namorada? Mas ele é casado e a mulher dele está doente. Na hora, eu só não desmaiei porque Deus me deu força. Casado, moça? Tem certeza? Olha, me desculpa te falar assim, mas é que esse cara é um safado. E a moça foi embora me deixando com a corda na mão. E quando Luiz Paulo voltou da padaria, eu já estava com as minhas coisas arrumadas e terminando de me arrumar.
E ele, sem entender, nós começamos a brigar e pela primeira vez nós discutimos muito. E eu perdi a razão e bati nele. E ele, tentando me segurar, disse que ia me contar e que era para eu acreditar nele. Infelizmente, não dava para acreditar num cara desse. Peguei as minhas coisas e fui para a rodoviária e comprei uma passagem de volta para casa. O Luiz insistiu, foi até a porta da faculdade tentar falar comigo, mas eu fingi que não o conhecia. E ele foi me acompanhando até a porta da minha casa, dizendo que me amava, que gostava de mim, que eu era a mulher certa. Entrei e fechei a porta por trás de mim, porque eu não queria mais ouvir uma palavra daquele homem. Nossa, como as coisas são, né? Até pouco tempo atrás, nunca tinha ouvido falar que ele era casado, com filhos. E de repente apareceu tudo isso. As mães dos alunos comentavam sobre a saúde da mulher dele e de como ela estava piorando. E como ele fazia pouco caso da situação que ela se encontrava. A esposa dele faleceu alguns meses depois. E eu fui no velório. Ninguém me conhecia, apenas ele, aquele safado. E quando ele me viu, ele ficou amarelo, laranja. E eu olhei para ele e fiz sinal de que não queria briga. Apenas olhar o rosto daquela guerreira. E pelas fotos dela espalhadas no local, gente, aquela mulher era bonita, tinha um cabelo bonito e muito jovem. Olhei para ela deitada no caixão, fiz uma oração e saí. O Luiz Paulo foi infeliz. E se no momento em que a esposa mais precisou dele, ele virou as costas, imagino o que seria de mim no futuro. Sofri, chorei, mas superei. Hoje eu estou sozinha, curtindo a minha vida. Me aposentei, viajo com as amigas. Os meus filhos são grandes, adultos responsáveis, o que me deixa bem aliviada para seguir a minha vida em frente.